no que dele, por ele, para ele são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e quero dizer para você que é um prazer estar novamente entrando dentro do seu lar. Você, telespectador do canal 23 Star News aqui em Penápolis, nós falamos com você e é uma grande alegria. Nós fazemos parte do Ministério Fonte de Vida, sou a pastora Cristina e novamente estamos aqui para trazer uma porção da palavra de Deus para você. Que alegria entrar no seu lar e eu não sei do que é que você necessita, não sei como está a sua vida, o seu coração, as suas preocupações, os seus anseios, mas de uma coisa eu tenho certeza, a palavra do Senhor ela é vida, ela é viva e ela vai fazer efeito, ela vai tornar-se realidade para aquele que crê, para aquele que a recebe, com amor, sem barreiras, né? Então, este momento é o momento que Deus pode falar ao seu coração. Abra o seu coração para Deus. Ouça a palavra de Deus com alegria. E o seu lar, né? Não apenas a sua vida, mas o seu lar possa ser abençoado, né? Então, estamos aí entrando dentro da sua casa mais uma vez, com um novo programa para estarmos falando um pouco a respeito de um período da vida de Davi, o salmista. Inclusive eu estou aqui no livro de Salmos, capítulo 18, e eu quero ler alguns textos da palavra e ir comentando sobre o Salmo 18, quando Davi, né, faz um cântico para o Senhor no dia em que o Senhor o livrou das mãos dos seus inimigos. Então nós sabemos que Davi foi um grande guerreiro, Davi foi um grande homem de Deus, chamado homem segundo o coração de Deus, segundo o conceito de um amigo de Deus. Então nós podemos ver e aprender muitas coisas com este texto. E eu quero começar a partir do verso 1, que nós vemos assim a declaração do coração de Davi para com Deus. Ele declara o seu amor, ele declara o que ele sentia com relação a Deus. Então no versículo 1, ele se expressa da seguinte forma: eu te amo, ó Senhor, força minha. Então, veja bem, este versículo é um versículo muito taxativo a respeito do coração de Davi com relação a Deus, né? Então, ele expressa o amor que ele sentia por Deus e Deus era a sua força. Ele prevalecia nas suas dificuldades, amando a Deus, sabendo que Deus era o recurso, era a solução, era o socorro de Davi. E ele pode ser também para nós este socorro, esta força. E a outra parte para nós aprendermos é declararmos também este amor para com Deus. Davi fazia declarações muito expressivas, ele trazia do fundo da sua alma, do seu coração, os sentimentos para o seu Criador. Deus, ele tinha uma noção. Davi tinha uma noção, Davi tinha uma certeza, uma convicção de quem Deus era para ele. E no verso 2, nós vamos caminhar neste capítulo de Salmos,
18 e vamos aprender juntos. No versículo 2, Davi começa agora, ao invés de continuar declarando este amor, porque ele já declarou este amor para com o Senhor, ele agora vai dizer quem é Deus. Quem é Deus para ele? Ele diz assim: o Senhor é o meu rochedo. Nós sabemos que rochedo nos lembra de algo firme, forte. E ele está dizendo: Deus, o Senhor é o meu rochedo. O Senhor é o meu lugar forte. O Senhor é o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem me refugio. Ele é o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, isto é, a minha defesa. Então nós vemos aqui Davi expressando neste cântico, né? A maioria dos salmos nós vemos como cânticos feitos para o Senhor, né? A maioria dos salmos foi feito por Davi expressando o seu sentimento do dia a dia, tanto na dificuldade como na alegria, na guerra, nos problemas sentimentais, emocionais. Davi ia colocando para fora, né? Ele era um poeta. Salmos são livros poéticos, né? É um livro poético, são capítulos da Bíblia poéticos que traziam o coração de um homem, o coração de homens que expressavam o seu coração para Deus, e principalmente Davi. Então nós vemos aqui no versículo 2, Davi dizendo: olha, quem é Deus para mim? Deus é rochedo, Ele é forte, eu sei que Ele tudo pode, eu sei que Ele tem poder, eu sei que Ele prevalece sobre todas as coisas. Ele é o meu lugar forte, o lugar forte onde eu posso me encontrar em segurança. Davi, na presença de Deus, ele se sentia seguro. Davi, na presença de Deus, ele se sentia completamente protegido, né? Era como se uma mão forte, um lugar forte o acolhesse, né? E nós, como seres humanos limitados, cheios de problemas, cheios de situações para resolvermos no dia a dia, nós também podemos entrar neste lugar forte, podemos recorrer a este Deus forte, poderoso, rochedo, né? Ele diz: e tu és o meu libertador. Sabemos que Davi, por muitas vezes perseguido, né? Acuado pelos seus inimigos, né? Ameaçado de morte pelos seus inimigos, principalmente pelo rei. O rei de Israel, o rei Saul, perseguiu Davi para matá-lo. Então nós vemos aqui Davi dizendo: Senhor, tu és o meu libertador, tu és o meu Deus e a minha fortaleza, o refúgio, tu és o meu escudo. O escudo é uma arma, né? Faz parte da armadura de um soldado. O escudo contra os dardos inflamados do inimigo. E ele estava dizendo para Deus: Deus, tu és esse escudo. Na hora da guerra, na hora que o inimigo vem contra mim, eu tenho um escudo, que é Deus, na minha vida. Ele é a força da minha salvação, o meu baluarte, a minha defesa, né? Ele é aquela muralha que me protege. Ele é aquela proteção de dia, de tarde, de noite. Dia a dia o Senhor me protege dos ataques do grande inimigo. E eu queria dizer para você, principalmente você que é temente a Deus, principalmente você que recorre a Deus, você também enfrenta lutas, né? Não foi apenas Davi, não foram apenas os homens da Bíblia, os homens da história, mas nós também enfrentamos, eu e você enfrentamos essas lutas e precisamos recorrer a Deus como Davi recorreu, crendo, convicto de que Deus seria a solução para ele. O momento difícil vem, onde está Deus na sua vida? O momento difícil acontece, quem é Deus para você? Qual é o recurso que você vai pedir o socorro? Para quem pedir o socorro?
para o seu vizinho, para alguém que não conhece a Deus? Você vai pedir o socorro para um estranho? Para um ímpio, porque não teme? Não, nós vamos pedir primeiramente a Deus. E Deus pode usar pessoas. Deus pode usar vidas para nos abençoar. Mas o primeiro recurso, o baluarte, a defesa, né? A fortaleza, o refúgio está no Senhor. Nós precisamos ter a plena consciência de Deus, né? E continuando neste salmo, que é lindo, este salmo 18, eu costumo dizer que é um salmo de libertação. Nestes primeiros versículos, a gente vê Davi falando com Deus. Depois, nós vemos ele invocando este Deus. Olha o versículo número 3. Ele diz assim: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e eu ficarei livre dos meus inimigos. Olha a convicção de Davi. Ele diz: eu sei quem Deus é para mim. E sabendo quem Deus é para mim, eu vou invocar o seu nome. E quando eu invoco o nome do Senhor, tenho absoluta certeza, Ele me faz ficar livre dos meus inimigos, dos meus opressores. Ele tinha esta convicção. Um exército vinha contra Davi, né? Os seus inimigos vinham poderosamente com lanças, com estratégias inimigas, com armamentos grandiosos, mas Davi não temia. Davi dizia: eu invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e eu ficarei livre dos meus inimigos. Qual é o teu inimigo no momento? É a insônia? É a depressão? É uma enfermidade maligna que os médicos já disseram: olha, não tem solução, não tem jeito para você. Olha, a medicina já não pode fazer mais nada. O que é o inimigo da sua vida hoje? É um familiar que tem se levantado contra a tua vida? É um amigo que te traiu, que trouxe insegurança? É o teu esposo? É a esposa? Quem são os nossos inimigos? Porque a Bíblia diz que nós não devemos lutar contra carne e sangue, mas contra as potestades, contra os inimigos espirituais que estão por detrás das pessoas, né? Então, Davi sabia que o recurso dele estava em algo espiritual, em Deus, em alguém que sabia todas as coisas, que podia lutar contra os seus inimigos. Humanos que se levantavam através das trevas espirituais, usados pelas trevas para exterminar, para matar Davi. Eles queriam exterminar aquele que tinha sido escolhido para reinar, para ser o rei de Israel, o rei daquele povo escolhido por Deus. Eu creio que você é uma pessoa escolhida por Deus. E o inimigo não quer saber disso. Ele não se coloca no seu lugar. Ele vai tentar nos atingir quando somos tementes a Deus. E então, eu quero dizer para você, nós devemos agir também como Davi, dizendo: eu invocarei o nome do Senhor e ficarei livre dos meus inimigos. Se você crê nisso, se você realmente acredita neste socorro presente na hora da angústia, né, você deve invocar o nome do Senhor, né, e ficar livre dos seus inimigos. E depois, a partir do verso 4, Davi começa a descrever a situação em que ele se encontrava, né? Primeiro ele declara o seu amor. Aí ele diz quem é Deus para ele. Ele diz da convicção de invocar e ficar livre. E ele conta agora neste salmo, no versículo 4, no versículo 5 em diante, a sua situação, como ele estava. Vamos ver como Davi se encontrava. Ele diz assim:
cordéis de morte me cercaram, torrentes de impiedade me assombraram, cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam, e na minha angústia eu invoquei o Senhor, chamei ao meu Deus, e do seu templo ele ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Ele diz assim: a morte estava rondando a minha vida. A morte estava chegando, os inimigos queriam me matar. Era como se as cordas do inferno me cingissem. Era como se os laços de morte me surpreendessem. Ele vivia apavorado, pensando sempre: olha, estou morrendo, porque os inimigos querem me derrotar. Os inimigos estão querendo me laçar, preparam armadilhas contra a minha vida, né? Laços de morte, cordas do inferno. A perseguição era constante na vida de Davi, mas ele diz assim: mas nessa angústia, nesse momento de dor, de angústia tremenda, de opressão, né? Quando eu me via assim, sem ação, quando Davi já não encontrava recursos para lutar, ele diz assim: na minha angústia, eu invoquei o Senhor, chamei ao meu Deus, e ele ouviu a minha voz. Oh, que coisa tremenda! Você já pensou? Quando você clama, quando você ora, quando você pede socorro, quando você chama, né, o nome do Senhor, né, invoca, chama, clama. O Davi diz nesse salmo: do seu templo, dos céus, né, do seu trono, ele ouve a nossa voz, ele ouve a voz do seu filho, ele ouve a voz dos seus servos, ele ouve a voz daquele que se humilha, daquele que, quebrantado de coração, clama por socorro, clama pelo socorro do Senhor. Ele é aquele que ouve a nossa voz. Ele chegou aos ouvidos de Deus o clamor, ele diz: o meu clamor chegou aos seus ouvidos e à sua face. E ele me respondeu. E quando Deus ouve o clamor de Davi, olha o que acontece: a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, tremeram, porque ele se indignou. Aqui está dizendo que Deus ficou indignado quando vê a situação que Davi passava por causa dos inimigos. Deus não vai aceitar que seus filhos, seus servos, sejam oprimidos durante todo o tempo, né? Você pode passar pela luta, você pode passar pelo deserto, você pode passar por situações difíceis na vida, mas Deus não vai permitir. Ele está indignado, ele fica indignado, diz o texto. Ele se indignou com o sofrimento, com a perseguição que vinha sobre Davi. E o Senhor então, ele começa a exercer o seu poder em favor de Davi. Quando nós clamamos, o Senhor move os céus, move a terra, move as pessoas para nos ajudarem. A palavra de Deus diz em Hebreus que quando nós estamos necessitados de alguma coisa, o Senhor envia os seus anjos. E ele diz que os anjos dele, o seu exército de anjos, são ministradores a favor daqueles que o temem. Os anjos vão trabalhar em favor dos que são do Senhor. E quem envia os anjos é o próprio Deus, né? Ele envia o seu anjo para nos guardar, para não tropeçarmos, para não cairmos, para não deixarmos
a nossa vida enfraquecida pelas situações. Então Deus, ele tem um exército que se move ao nosso favor. E na sua indignação, ele providencia algo para Davi. Ele envia o recurso dos céus para trazer a Davi o socorro. Então vamos ver o que ele faz. Um pouquinho mais adiante neste salmo, a partir do verso 13 agora, ele descreve o que o Senhor faz. Ele diz assim: o Senhor trovejou dos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve granizo e brasas de fogo, e ele despediu as suas setas, ele espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os perturbou. Então a ação de Deus foi imediata quando Davi clamou, quando ele invocou este nome, o nome do Senhor. A Bíblia nos descreve aqui que Deus, o Altíssimo, o Senhor dos céus, levantou a sua voz, enviou as suas setas e espalhou os inimigos de Davi. Gente, é muito tremendo a experiência que esse homem teve com Deus. E nós sabemos que nós também podemos ter experiências fortes com Deus. Eu posso, você pode ter experiências com o Senhor. Nós já vimos tantos testemunhos, nós já passamos por tantas experiências, que a gente vê o recurso e Deus acalmando a tempestade, Deus tirando o vento forte, Deus expedindo, como diz aqui, as suas setas e espalhando os nossos inimigos, dizendo: olha, chega, agora vamos cessar, né? Vocês não vão mais atingir os meus filhos. Deus então vem com o seu cuidado, a sua mão, mas ele quer que a gente recorra a ele, né? A palavra de Deus diz assim: clama a mim e responder-te-ei. Então Deus quer que nós, na dificuldade, estejamos recorrendo a ele, recorrendo ao seu socorro, ao seu poder, à sua glória, à sua graça, ao seu favor. Muitas vezes não merecemos, quase nunca merecemos, na verdade não merecemos, mas ele quer trazer da sua graça o seu cuidado sobre a nossa vida. Então ele espalha os nossos inimigos. A palavra de Deus também diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao seu inimigo, ao diabo, e ele fugirá de vós. Os nossos inimigos maiores são os inimigos espirituais. O teu maior inimigo não é o teu familiar, não é o teu esposo, o teu filho, não. Não são estes os teus inimigos. Os teus inimigos são espirituais, que usam pessoas para te atingir. Aqueles que estão mais próximos de você, para tirar a tua força espiritual, para tirar você da presença, da calmaria, da graça, da paz de Deus no seu dia a dia. Então, conte com o Senhor, né? E continuando aqui, vamos ver o que mais que ele fez. Primeiramente, Deus age afastando o inimigo quando clamamos. E em segundo lugar, ele trata conosco. Davi diz assim: ele enviou do alto e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Então Deus sabe a nossa limitação, Deus sabe até onde nós podemos recorrer à nossa força, Deus sabe que somos muito fracos fisicamente para suportar tantas lutas, tantos ataques do grande inimigo da nossa alma. Então aqui Davi está dizendo assim: olha, ele veio do alto e ele me tirou das muitas águas. Eu estava quase que me sufocando, mas ele me tirou das muitas águas.
Ele me livrou do forte inimigo. Ele foi o meu amparo. E sabe por que ele foi o meu amparo? Porque ele tinha prazer em mim. Que maravilhoso. Por que Deus fez tudo isso por Davi? Né? Nós poderíamos pensar assim, mas Deus, por quê? Por que o Senhor fez tudo isso por Davi? Né? Aqui está a resposta. Próprio Davi, escrevendo este salmo, ele diz assim: ele foi o meu amparo, porque ele tinha prazer em mim. Ele se agradou da posição de Davi. Olha só, ele me recompensou conforme a minha retidão. Ele me retribuiu conforme a pureza das minhas mãos. Davi diz assim: eu andei em retidão. Eu guardei os caminhos do Senhor. Eu não me apartei do meu Deus. Né? Todas as suas leis estavam sempre diante de mim. Eu não rejeitei os decretos do Senhor. E eu fui sincero perante Ele. E eu me guardei da iniquidade. Eu não pequei contra Deus. Gente, olha que tremendo. Davi estava explicando por que é que Deus, no momento do seu clamor, no momento da sua oração, por que é que ele teve a resposta. Então ele diz: a resposta veio porque eu nunca me apartei do Senhor, porque eu sempre me afastei do pecado, da iniquidade, mas eu estava perto das leis, dos decretos de Deus, dos caminhos do grande Deus. Eu era justo, eu estava com as minhas mãos puras, não era injusto. Então Deus se agradou tanto deste homem, Deus se agradou de Davi, ao ponto de Davi dizer: o meu socorro veio do Senhor, porque eu tinha uma intimidade com este Deus. Que gostoso, que maravilhoso nós agimos desta forma com Deus, né? O Filho de Deus que tem essa intimidade, que no momento da grande luta, dos desprazeres desta vida, da tristeza, da perda, né? Ele recorre ao Senhor e ele está com as suas mãos limpas. Ele foge do pecado, da transgressão. Ele ama a lei do Senhor, ele anda no caminho. Sabe o que vai acontecer? O mesmo que aconteceu com Davi. Do seu templo, Deus vai enviar o seu socorro. O seu recurso virá. O seu socorro vai chegar. Porque ele se agradou da sua vida, da vida daquele que tem temor, da vida daquele que anda nos caminhos. E Jesus Cristo é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Não se aparte, né? Tema a Deus, ame ao Senhor Jesus, clame pela sua presença. Eu quero abençoar a sua vida. Este momento é um momento especial, quando Deus pode entrar na sua casa e transformar o seu viver. Querido Deus e Pai, eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço por esta palavra tão maravilhosa. Ó Deus, que esta palavra entre no coração deste irmão, desta irmã, desta pessoa que me assiste por este canal, a Star News, canal 23. Ó Deus querido, que essa pessoa possa achar em Deus a resposta, o recurso para a sua vida. Sejam curados, sarados, libertos, ó Deus, e possam invocar o nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Deus te abençoe. Receba a bênção de Deus para a sua casa, para a sua vida, e continue, né, nos assistindo, recomendando os nossos programas, divulgue a nossa programação. Será um prazer sempre entrar no seu lar para abençoar a sua vida através da palavra. Fica com Deus
E até o próximo programa, em nome de Jesus. O que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas.